Por quê? O que eu estava falando? Esses caras escreveram esse livro, Petros Romanos, tentando entender se essa profecia tinha fundamento ou não. Tijolão. No meio dessa pesquisa, eles começaram a conversar com alguns jesuítas e a galera do Opus Dei, só uns carinha top. São 3 caras que falaram coisas estranhas e isso deu origem ao outro livro. Eu vou falar o nome dos caras. Padre Funes, Padre Gui Consolmagno, que escreve Consolmagno, e o Padre Giuseppe Tanzella Nitti. Estou dando o nome dos 3 padres. O Funes era o antigo chefe do Observatório Espacial do Vaticano. O Giuseppe Tanzella Nitti é o novo... O Giuseppe Tanzella Nitti, não, o Consolmagno é o novo chefe do Observatório Espacial do Vaticano. E o Tanzella Nitti é um especialista lá em diálogo interreligioso. O que esses caras mandaram? Esses caras falaram assim... Você sabe por que a gente tem esse observatório espacial aí? Porque, por incrível que pareça, eu já fui no Observatório Espacial do Vaticano em Roma, que na verdade fica no Lago Gandolfo, que é a casa de campo do Papa, onde tem um castelo chamado Castelo Gandolfo. Eu já fui lá, fica no topo ali de uma montanha, onde era um vulcão e tem um lago ali embaixo. Deve ser maneiraço. Porra, sensacional, é cenário de filme, é muito maneiro. E tem outro nos Estados Unidos, no Arizona, num monte chamado Mount Graham. E no Mount Graham tem a lente mais avançada do mundo. Nem a NASA tem uma lente dessa. Você fala, meu irmão, pra que o Vaticano tá querendo olhar essas paradas? Eles estão caçando alguma coisa, né? Esses 3 caras, nesse livro Exo Vaticana, começaram a falar que eles estão se preparando para receber e revelar para o mundo a existência de alienígenas. E os caras falaram. Não sou eu que estou falando. Eu dei o nome dos caras. Isso da igreja. Louco, porque, assim, da igreja. Eu fico pensando se o dia que a gente descobrir ou que alienígenas visitarem a gente de fato, isso ajudaria isso atrapalharia, de certa forma, a reputação da igreja e tudo mais, porque desafia um pouco a ideia de... Teoricamente destruiria. Né? Esse que é o plano. Eu já falei para você. Esses malucos não estão há 2000 anos aí por acaso. Os caras se antecipam aos BO que estão chegando. Qual é a ideia? Se alienígena aparecer, a galera vai falar, não fala na Bíblia sobre isso. Então a Bíblia tu joga fora. Eles já estão preparando o Sambari. O Giuseppe Tanzella Nitti, nessas entrevistas que estão nesse livro, Exo Vaticana, EXO Vaticana, ele fala, na hora que começarem a aparecer evidências de vida alienígena, a gente não vai ter que mudar a nossa doutrina cristã. Mas quando essas evidências forem confirmadas e tiverem já como senso comum essa existência, nós teremos que fazer toda uma releitura da Bíblia para adequar a Bíblia a esse novo tipo de conteúdo religioso. Que aí eles já há muito tempo eles têm uma linha da teologia chamada exoteologia. Entendi. É por isso que é exovaticano. A exoteologia, ela tem 2 aspectos. É como adaptar a teologia cristã à ideia de alienígenas, ou qual é a religião que os alienígenas têm se eles chegarem aqui e falam, não, a gente tem um Deus, a gente tem uma religião. Então, a exoteologia dá conta disso. Cara, é muita loucura. Mas, dizem, no livro, eles vão nessa linha de que os observatórios já estão preparando para quando os caras estiverem vindo, eles conseguem ver, eles já prepararam, a história é a seguinte. Agora, tu não imagina qual que é o argumento que eles vão dar. Para o nascimento de Jesus, inclusive. A galera já deve ter visto que, independente de ser verdade ou não, muita gente que é abduzida é mulher. E as mulheres dizem o quê? Que botaram ela numa maca, numa cama, e começaram a fazer experimentos nos órgãos reprodutores. E muitas vezes a mulher diz, não importa pra gente se é verdade ou não, a gente está analisando o relato. O relato é... Eu estava dormindo, acordei paralisada, vi 2 homens pequenininhos com a cabeça grande e, de repente, eu comecei a flutuar, passei pelo teto e entrei na nave. E aí me botaram numa mesa. Começaram a mexer no meu ovário, lá no meu útero, e eu voltei. Aí eu falei, deve ter sido um sonho. Só que aí, de repente, comecei a ver minha barriga crescendo. E falei, me engravidaram, me inseminaram? E aí, depois, quando o bebê tá por volta de 3 meses, fui abduzida de novo, tiraram o bebê, levaram para eles e me devolveram. Muitas abduções, o relato é esse. Aí eu falei, beleza, né? Os caras, delírio total, problema psiquiátrico, cada um na sua, né? Só que aí, esse maluco aí, o Giuseppe Tanzella Nitti, ele diz o seguinte, se
Se isso chegar e quando acontecer, a gente vai dizer que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Ou seja, não foi o Espírito Santo que colocou Jesus em Maria. Maria foi abduzida por alienígenas e eles inseminaram Jesus dentro dela. Agora, quem que é Jesus? Jesus é um ser fabricado pelos alienígenas, unindo uma linhagem de alienígenas com a linhagem humana. As duas são linhagens reais. Eles vão falar que é uma linhagem de uma realeza alienígena. E Maria e José eram da linhagem do rei Davi. Então é uma aliança que os alienígenas irão fazer com a humanidade. Não é meio heresia isso aí? Os caras devem ficar malucos de ouvir essa parada. Cara, heresia pra cacete. Mas sabe qual é a loucura? Os caras estão montando um argumento teológico de que você não acreditar na existência, não nesse detalhe, mas um cristão não acreditar na existência de alienígena, que é a heresia. Sabe por quê? Porque você está dizendo que Deus não é capaz de criar qualquer coisa. Que Deus criou outros seres. Deus não seria capaz. Um pouco, não faz? Não, faz sentido a Moçambari, né? Pra já cortar quem fala contra. Lembra da guilhotinazinha da Revolução Francesa? Liberdade. Liberdade, mas eu não concordo. Traz aí pra tirar a cabeça dele. Entendi. Pô, foi mal, achei que era liberdade. Porra, caralho. Liberdade, seu dicionário é diferente, né? Definição, né? Eu já ouvi, tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava algumas coisas assim, ele acreditava firmemente no lance de alienígena e tal. Citava muito o livro do... Era os Deuses Astronautas. Isso, citava muito Eric esse livro. von Däniken. Isso, Eric von Däniken. Falava daquela teoria de, as naves do Star Trek são perfeitas para viagem. Várias histórias que o cara ia contando, entrava nessa de ET máximo, e ele falava, Jesus, como é que tu acha que Jesus nasceu? Pô, aquilo ali é inseminação a laser. E eu ficava assim, caralho, que viagem, mané, inseminação a laser. O cara tem que gostar muito de ET pra entrar nessa pira aí, né? Mas assim, me soa difícil de enfiar a goela abaixo, a menos que você faça todo um trabalho... Total. Pra tu... Não, são duas maluquices. Primeiro, isso acontecer, que a chance de acontecer acho que é mínima, mas se acontecer já tô preparado. E a outra é a explicação que o cara vai dar, né? Você fala, isso aí realmente surreal, o evento e a tua explicação. Agora, sabe o que é mais louco? Tem um mini conto, um livretinho de 2005 que você acha na internet, chamado The Lion of Judah. E eu esqueci o nome do autor. É Chipotle, um negócio assim. Muito estranho sobre o nome do cara. Tem nome de molho. Molho, tipo Chipotle, um negócio assim. Esse mini conto tá numa revista chamada Combat. Tá? Você consegue achar isso online. É um tipo um site que a galera escreve historinhas, contos de ficção científica. O cara escreveu essa história em 2005. Nessa história, começa com o Papa sendo acordado. E é altamente ofensiva à igreja. Se você é católico for ler isso, se prepara que ele esculacha a igreja. Eu achei horrível, porque o Papa tá dormindo com a namorada dele, e aí o chefe do Observatório do Vaticano que vem acordar o Papa é filho bastardo dele. Então é uma confusão do caramba. E aí ele acorda o Papa, e o Papa fala, por que foi que você tá me acordando aqui? Ele falou, você tem que sair agora. Ele falou, por quê? Ele tem um negócio lá fora que você precisa resolver. Aí ele sai, tem uma nave alienígena em cima do Vaticano, que por acaso é a capa do livro Exo Vaticano. E aí ele fala, aí o Papa começa a chorar. Pô, que agora? Ele falou, não, manda ele lá para os Estados Unidos conversar com o presidente americano. Aí o cara falou, não, eles querem você. Você que vai ter que ser o cara que vai fazer a ponte, para explicar o que é isso para a humanidade. Vai lá que agora é a tua vez, meu amigo. Sabe qual é o nome do Papa? 2005, Leão XIV, na história. Muita maluquice, né? Aí você tem um filme que saiu em 2017 chamado El Habitante. Um filme mesmo. Como é que tu descobre essas porra, Daniel? Sou carioca, né, Caralho. pô? Quer dizer, sou niteroense, né? Niteroense é um carioca melhorado, né? Mais sambari ainda. É bom, isso é o que um niteroense diria. Com certeza. Os caras falam, a melhor coisa em Niterói é a vista do rio. Eu falo, quando dá pra ver, né? Que geralmente é só fumaça, né? Que é aquela nuvem. Os caras, pô, aí tu me quebrou, né? Tem umas paradas maneiras lá. E cara, aí é legal. Tem, pô. Não, eu sou da região oceânica, né? Itacoatiara, Cambuinhas, entendeu? Ali é paradisíaco. Ele é legal. Pô, maneiro. Pô, dia de semana, praia vazia, legal pra caramba. El Habitante. Cara, o filme é de terror. O enredo do filme é muito maneiro, a ideia. A ideia do filme é o seguinte. 3 irmãs estão precisando de uma grana
E elas pensam, onde é que a gente vai arrumar a grana? Bora invadir a casa do político ricão corrupto. Porque, pô, ele rouba das pessoas, a gente rouba dele, dá uma de Robin Hood. Elas invadem a casa e estão lá roubando as coisas, e de repente escutam um barulho no sótão. No sótão não, no porão. Tá. E elas vão ver, tem uma menina amarrada, endemoniada, possuída. E aí eu não vou contar o resto da história, que é spoiler. Mas, ó, só esse enredo Caralho. aí. Maneiro, né? Maneiro. Vamos roubar a parada, de repente... que é isso? Aí dá uma zebra terrível. Tá na Netflix, pra quem quiser assistir. Cara, o filme começa... Assim, a primeira cena. Uma câmera vira pra televisão. Filme de 2017. Morre Papa Leão XIV. Morre Papa Leão XIV. Aí embaixo passa a notícia assim, milhares de pessoas morreram de fome. Aí nego já... Ih, rapaz, quando o Papa morrer vai vir uma crise de fome, crise alimentar, não sei o quê. Eu não consegui ver o filme até o final ainda, mas me disseram que aparece a bandeira do Peru no filme. O filme é mexicano, não tem nada a ver com o Peru. Aí, pô, Leão XIV, Peru, mas os caras sabiam. Uhum. E, além disso, o filme vai falar que esse Papa, não dá o nome dele, mas diz que ele era um Papa mexicano. Aí os caras, pô, não era mexicano, mas era peruano, América Latina. Então são umas coincidências estranhas. Aí surge aquela pergunta, pô, será que filme consegue prever o futuro? Cara, vou falar uma parada que não é Tinkerbell. É uma coisa, é um mistério a ser resolvido. Quem tiver tempo de disposição, me ajuda aí. Em 2022, eu vou falar agosto, porque agosto foi lançado nos festivais de cinema. Ele lançou oficialmente na Netflix em setembro de 2022. Foi lançado um filme chamado Ruído Branco, que é com Adam Driver. Esse filme conta a história de um professor de alemão, especialista em Hitler, que dá aula no interior dos Estados Unidos, numa cidade no interior de Ohio. O filme foi filmado numa cidade real chamada East Palestine, em Ohio, né? É Palestina do Leste. Uma loucura. Qual é a história do filme? A galera tá vivendo lá na cidade pequena do interior dos Estados Unidos, só que passa um trem na cidade. Aí o trem passa, tomba. Quando tomba, libera um produto químico que ele líquido não tem problema nenhum, mas quando ele pega fogo, ele vira o fogênio, que é um negócio tão mortal que foi usado na Primeira Guerra Mundial como arma química. Tá. E aí aquela fumaça espalha pela cidade, quem respirar morre, a galera evacua a cidade. Isso é o básico do filme. O filme foi lançado oficialmente, vamos botar setembro de 2022, fevereiro de 2023. Lembrando que os figurantes do filme são os moradores da cidade. Sabe aquela situação que os moradores foram no cinema e falaram, lá você, lá minha tia, lá minha mãe. Em fevereiro de 2023, passou um trem na cidade, tombou e liberou essa fumaça e nego evacuou a cidade. Caralho. Idêntico. Idêntico ao filme. Foi tu que escreveu o roteiro? Não. Cara, o roteiro não é um roteiro original. É um roteiro adaptado de um livro de um autor chamado Don DeLillo. Um autor americano que é... Cara, eu nunca li nada dele, mas eu respeito porque, para mim, o maior crítico literário que já existiu, que já morreu, era o Harold Bloom. Harold Bloom dizia que Don DeLillo era um dos maiores escritores da geração dele.